Olá, meus irmãos e irmãs, recebam a paz do Senhor. Eu sou o pastor Leonardo e vou lhes trazer o comentário do capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Esses vídeos fazem parte da leitura diária do grupo Crescendo na Palavra de Deus. Pois bem, se você pode, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo no capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Trataremos em 3 tópicos esse capítulo. O primeiro tópico do versículo 1 ao 16, os trabalhadores na vinha, onde Cristo propõe uma parábola para falar do reino dos céus, usando coisas e costumes terrenos. Do versículo 17 ao 28, a marcha rumo a Jerusalém. Na história, houve grandes marchas, mas essa marcha eu a considero a mais importante, que é quando Cristo se põe a caminho de Jerusalém para a sua crucificação. É o terceiro tema, das trevas irrompe a luz. Mateus, aí o capítulo 20, versículo 29 a 34. Quando 2 cegos clamam em alta voz, e o Senhor lhes ouve, para e cura eles. E eles que passaram muito tempo na escuridão, agora estavam vendo a luz, enxergando. Isso é algo maravilhoso. Fique comigo até o fim e acompanhe aí. Pegue papel, caneta. Se somar alguma coisa para a tua vida, anote aí, será uma bênção. Deus te abençoe. Pois bem, primeiro tema, os trabalhadores na vinha. Esta é uma parábola que faz parte de uma sequência de ensinamentos de Jesus acerca do reino dos céus. Quando olhamos para o capítulo 19 e o versículo 30, o Senhor revela que aqueles que querem ser os primeiros serão os derradeiros. Aqueles que querem ser aqueles últimos serão os primeiros. O Senhor está mostrando que no reino dos céus não é como o reino da terra. O reino dos céus vem em contramão à questão dos reinos dos céus. O Senhor fala que aquele que perder a sua vida, capítulo 19 fica muito claro, que aquele que perder a sua vida, achá-la. Mas aquele que achar a sua vida, perdê-la. O Senhor está revelando para os seus discípulos e para todos nós que a natureza e o caráter do reino dos céus não pode ser compreendido com a mesma postura das coisas terrenas que eu acabei de citar para vocês. Está no capítulo 19, versículo 24, 25. Aquele que quiser ser grande, esse precisa se tornar pequeno para poder enquadrar no perfil do reino dos céus. Porque o grande está se pondo na posição de servo. Nós estamos vendo Cristo, o grande. Ele fala no versículo 28 do capítulo 19 que ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. Ele veio para abrir mão de qualquer natureza humana para revelar a natureza dos céus, a natureza das coisas espirituais. Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 2 e no versículo 5 em diante, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E ele vai falando que esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de homem, teve uma morte de cruz,
O reino dos céus não pode ser compreendido com a mente carnal e mundana. Jesus está mostrando para os discípulos que aquele que quer ser o primeiro, que tem essa ganância em seu coração, serão os derradeiros. Aqueles que têm o seu olho mau, seu coração enubrado, envolvido por coisas diabólicas, esses correm o risco, se não se converter, de nem participar das coisas e do reino espiritual. Jesus deixa muito claro a respeito das regras para aqueles que querem participar do reino dos céus. Não se permite entrar no reino dos céus alguém enaltecendo os seus méritos. O que nos leva ao reino dos céus é a graça de Deus. Nesta parábola, Deus é o proprietário das terras e os operadores são os crentes, somos nós. Ele está se dirigindo especialmente àqueles que se sentem superiores, porque chegou primeiro. Então o Senhor está revelando que no caráter do seu reino não cabe quem se sente grande, não cabe quem se sente melhor. Esta parábola enaltece de que forma é conduzida as coisas no campo espiritual. Spurgeon, ele corrobora com essa ideia quando ele fala o chamado para o trabalho. A capacidade e a recompensa são todos como base em um princípio, graça, e não em mérito. O chamado, a capacidade, a recompensa são todos com base em um princípio, a graça, e não em méritos. Eu quero esclarecer algo que nessa parábola parece ficar um tanto que aparente. Essa parábola não está tratando de direitos humanos, nem trabalhistas, ok? Com base no ensino de Deus, nós somos convocados a fazer parte do seu reino em tempos diferentes. E a todos aqueles a quem ele chama, oferece o mesmo pagamento. Oferece a mesma coisa. E o que é isso? A graça. Tanto aquele que começou há 10 anos, há 30 anos, há 40 anos, como aqueles que vão começar, se ainda houver tempo, eles receberão o mesmo pagamento, por intermédio da graça. Nós não éramos merecedores, mas o Senhor nos alcançou com sua bondade, com sua misericórdia, nos colocou em sua vinha. E o pagamento é o mesmo, tanto para aquele que canta, quanto para aquele que prega, quanto para aquele que evangeliza, quanto para aquele que intercede. O pagamento é o mesmo, tanto para aquele que pastoreia. O pagamento é por intermédio da graça. Nessa questão, os judeus não tinham aí essa pretensão, né, de ser melhor, porque o judeu tinha de ser melhor que o gentio. Diante da graça, seja judeu, seja gentil, todos eles, se aceitarem a Cristo como seu único e suficiente Salvador e forem imbuídos nessa vinha tão maravilhosa, o pagamento é o mesmo. Não há um tratamento diferenciado para aquele que chegou primeiro e para aquele que está chegando. O eixo central desta parábola está no versículo 15. Acompanhe comigo aí. O versículo 15 fala assim: ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Percebe
que tudo é dele. E ele está dizendo, aqui é o próprio Deus, tipificando o próprio Deus nessa parábola, dizendo, tudo é meu. Mas o olho do invejoso se torna mau com a bondade do proprietário das terras. Ouça bem, meus irmãos, Laurence Richards diz, Deus se relaciona com os seres humanos não com base na sua generosidade e não com base no que o homem ou a mulher merece. O nosso relacionamento com Deus não vem por méritos meu e nem teu. O mérito não é nosso. O mérito é através de Cristo Jesus, que foi morto na cruz do Calvário. Então, não ache que é porque você prega muito. Eu tenho mais intimidade com Deus porque eu prego, porque eu canto. Não, de jeito nenhum. Nós vamos descrever aqui algumas lições que nós aprendemos nessa parábola. O chamado de Deus. O pai de família, o dono dessa vinha, tipifica o próprio Deus. Do versículo 1 ao 7, nós iremos ver esse chamado. A praça era um lugar onde se encontravam os trabalhadores, que trabalhavam por dia, e era ali que os empregadores os contratavam. O Senhor está usando uma rotina da época, aonde aqueles homens iam para as praças ou para a praça, porque no raiar do sol apareciam os empregadores. E todas as manhãs, antes do nascer do sol, ajuntava-se na praça um numeroso grupo de camponeses com pá nas mãos, esperando serem contratados a fim de trabalhar durante o dia nos campos. Era um hábito, fazia parte da cultura. E aqueles pais de famílias iam para as praças para poder serem contratados, trabalhar o dia e voltar com o valor de um dia trabalhado. Há pessoas que são chamadas no alvoroçar, no raiar do dia. Outros são chamados na juventude. Outros são chamados na fase adulta. E outros ainda na velhice. E há até mesmo aqueles que são chamados no leito de morte. Mesmo aqueles que são chamados na última hora, irão receber a mesma recompensa da graça, que é a vida eterna. Tanto aqueles que foram chamados no ventre, o caso de Jeremias, como aqueles que foram chamados na adolescência, outros foram chamados na juventude, outros foram chamados já velhos, e outros foram chamados no leito da morte. Todos irão receber o mesmo pagamento, a mesma recompensa. Outra lição que eu quero exaurir aqui está no versículo 8 e 9. Diz assim, acompanhe comigo, versículo 8 e 9. O mesmo paraíso está à espera tanto do homem que experimentou a graça divina na última hora da vida, como aqueles que foi chamado primeiro para ser discípulos de Jesus. Dado que a salvação não faz parte do mérito humano, né? Mas faz parte da graça. Faz parte da graça. O pai de família, na parábola, cuida de tudo pessoalmente. Ele contrata, ele ordena e ele faz o pagamento. Cada um de nós será chamado, ou cada um de nós somos chamados, ou outros serão chamados para receber nossa recompensa quando o nosso dia findar. Todos nós seremos recompensados quando o nosso dia chegar. Quando o fim do dia chegar. Muitos que se empenharam tanto na vinha, o fim do dia já chegou. Outros ainda está por chegar.
mas é fato que aquilo que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, todos nós nos encontraremos com o Senhor e receberemos também o nosso galardão. Amém, meus irmãos? A justiça de Deus. O versículo 10 ao 14 revela a justiça de Deus através desse pai de família da parábola. Foi só com os que foram enviados de manhã cedo à vinha que o empregador estabeleceu o acordo. Aos enviados na terceira, a sexta e a nona hora, foi dito que eles receberiam o salário justo, não sendo especificado a quantidade. E aos que foram chamados à hora 10ª, não lhes disse nem mesmo que eles seriam, o que eles ganhariam. Versículo 7. Se o primeiro tivesse sido pago primeiro e liberado, não teria havido murmurador. Mas o murmurador foi necessário para pôr em relevo a lição. Era necessário a história de que os chamados primeiro testemunhassem o pagamento feito aos chamados por último, para que se ressaltasse tanto a justiça quanto a bondade de Deus. Charles Spurgeon declara que o fato que, diante da graça, os corações invejosos aumenta em amargura. Diante da graça, os corações invejosos aumenta a sua amargura. Os murmuradores não disseram que o generoso Senhor lhes tinha rebaixado, mas que ele tinha exaltado outros que trabalharam só 1 hora. Sua queixa foi: tu os igualasse a nós. Percebe que a murmuração aqui é porque o Senhor, o Deus generoso, deu o mesmo pagamento àqueles que chegou a hora 10ª, igual àqueles que chegou primeiro. O que Spurgeon está revelando é que diante da bondade, diante da graça, muitos se revelam com o seu coração amargoso, dizendo: eu estou aqui primeiro, eu cheguei primeiro, eu cheguei faz 20 anos, eu cheguei faz 10 anos. Você já deve ter ouvido isso. E esse irmão está recebendo o mesmo que eu. Então, revela a bondade, mas também a justiça do Senhor. Eles não estavam apenas insatisfeitos com o que havia recebido. Eles não estavam insatisfeitos com o que havia recebido, mas estavam com inveja do que os outros receberam. Nisso, ele usa a sua própria... nisso Cristo fala no versículo 15, que aquele senhor, aquele proprietário, disse que usaria o seu dinheiro como ele quisesse. Da mesma forma que Deus também dispensa a graça como ele quer. Quem ousará questionar Deus? Quem ele deve abençoar e quem ele não deve? Ele nunca é injusto com ninguém, mas quanto aos dons da graça, ele não se compromete com nossas ideias de equidade. John Charles Healy diz que veremos um homem que é chamado ao arrependimento e fé ainda na infância, como Timóteo, e vemos outros homens que é chamado na 10ª hora, como ladrão na cruz, salvo por salvo assim de forma que no último minuto. Porém, no dia da recompensa, todos, tanto Timóteo, que foi chamado jovem, quanto aquele ladrão que foi chamado na 10ª hora, serão recompensados com o mesmo valor. E esse valor foi por intermédio da graça, a eternidade. Mesmo assim,
o Evangelho nos informa que esses dois homens estão perdoados diante de Deus. Ambos foram igualmente lavados no sangue de Cristo e revestidos na justiça de Cristo. Ambos estão igualmente justificados. Ambos foram aceitos e ambos estarão à direita de Deus ou estarão na eternidade no último dia. Outra lição que nós podemos exaurir daqui: a sabedoria deste pai de família revela a sabedoria de Deus. Versículo 15 e 16. O queixoso tem um olhar invejoso, ao passo que o proprietário da terra tem um olho generoso. Os trabalhadores não protestaram por não receberem maior pagamento, mas simplesmente porque o contratante igualou o pagamento deles com aqueles que chegou por último. Em outras palavras, ficaram enciumados, com a generosidade do patrão. Versículo 15. Mas se a misericórdia é do Senhor, Ele pode concedê-la a quem quiser. E se a recompensa do serviço é completamente graciosa, o Senhor pode recompensar como lhe apraz. Os objetivos, vamos perceber que o objetivo desse homem, ao questionar, é justamente porque o seu olhar foi invejoso. E o Senhor falou: não estou sendo injusto com você, de forma nenhuma. Eu estou lhe dando o que nós combinamos. O versículo de número 13 fica muito claro que o Senhor, o contratante, tinha ajustado o valor de um dinheiro ou um denário, que é o valor do trabalho por um dia. O Easby é um comentarista exegético, ele aplica aqui 3 pontos bem oportunos. Primeiro, não devemos subestimar nossos méritos. É um perigo quando há superestimar os nossos méritos. Não devemos achar que somos melhor, que fazemos mais. Não devemos fazer isso. Só em servir a Cristo já nos é confortante e já nos é um benefício que nem tínhamos esse merecimento. Segunda aplicação oportuna de Wisby: não devemos nutrir orgulho. No versículo 16, há um nutrir de orgulho terrível. Aquele que o seu olhar, aqueles que aos seus olhos ou aos olhos de outro parece estar em primeiro lugar, pode ser que ele esteja no último lugar no campo espiritual. O nosso olhar carnal não revela muitas das vezes qual é a verdade do campo espiritual. Terceiro ponto, não devemos focar nossa atenção nos outros para compararmos resultados. A palavra de Deus nos ensina a não julgar antes do tempo. Tá? Então, quarto ponto que o Wisby aplica: não devemos nutrir nenhum sentimento de ressentimento ou injustiça, de forma nenhuma. A bondade do dono não os levou ao arrependimento, mas revelou o verdadeiro caráter do coração dos maus, que era o egoísmo. Segundo ponto, segundo tema que nós trataremos, espero que tenha ficado claro. Vou fechar aqui esse primeiro tópico. Esta parábola não fala de recompensas, mas de salvação. Tá? Transmite um ensinamento consistente sobre a graça, a generosidade de Deus. Não devemos invejar ou causar aqueles que se voltam para Ele por causa daqueles que se voltam para Ele nos últimos momentos da sua vida, porque na verdade ninguém merecia a vida eterna. No céu estão muitas pessoas que
nunca nós chegaremos a imaginar, porém se arrependeram no último momento. O céu será um lugar de surpresa. Então nós não podemos, de forma nenhuma, né, deixar que essa questão de que é o melhor, de que chegou primeiro, isso é perigoso. Perigoso quem nutre esse sentimento perder sua própria salvação. Tempo de igreja não define salvação, de forma nenhuma. Segundo tópico, a marcha rumo a Jerusalém. Houve muitas marchas importantes na história da humanidade. A marcha de exércitos, de estudantes, de trabalhadores. Porém, essa marcha a caminho de Jerusalém do nosso Cristo, via Jericó, foi a maior e mais importante marcha da história. Foi uma marcha de consequências eternas. Essa é a marcha daqueles que querem o céu. Mas aquele que está marchando é que vai abrir as portas dos céus. Jesus, indo para Jerusalém, foi de uma forma corajosa, enquanto seus discípulos estavam cheios de temor. Esta marcha gerou nos discípulos muitas coisas e manifestou muitas atitudes que nós vamos descrever. Jesus está indo para dar sua vida. Os discípulos estão subindo essa ladeira de Jericó para Jerusalém, uma distância de 24 quilômetros, em um desnível de 1.000 metros em relação ao nível do mar. Era uma ladeira de subida. Os discípulos estão subindo com intenções egoístas. Nós vamos ver que os discípulos revelam uma intenção egoísta. Jesus sobe para servir. Os discípulos estão aspirando à grandeza. Pode perceber que eles estão discutindo quem será o maior no reino. Jesus está se humilhando, indo para a cruz, para a crucificação. Os discípulos estavam se exaltando, querendo saber quem sentaria em primeiro lugar. Quanto mais perto da cruz Jesus estava chegando, mais o coração dos discípulos estava endurecidos e mais seus olhos estavam turvos. Quanto mais perto Jesus estava chegando, mais ele se esvaziava, mais os discípulos se enchiam de si mesmo. Quanto mais baixo Jesus estava descendo na questão humana, mais eles queriam subir. Percebe que os discípulos estavam querendo subir, querendo galgar. Essa é a terceira vez. Aqui no capítulo 17, versículo 17, é a terceira vez que Jesus fala sobre a sua morte. E à medida com que Jesus ia falando da sua morte, ia ficando mais claro para os discípulos iam ficando frustrados, não entendendo, não compreendendo a essência do reino dos céus. Quando Jesus falou pela primeira vez, lá no capítulo 16, no versículo 22, Pedro reprova duramente. Quando Jesus falou a segunda vez, no capítulo 17, no versículo 23, os discípulos ficam tristes, angustiados, o semblante cai. Quando Jesus está falando agora pela terceira vez, Tiago e João estão querendo glória, estão querendo lugares de posição. Os discípulos começam a se irritar porque se sentem traídos, versículo 21 e 24. Nas duas primeiras predições de Jesus, ele havia falado sobre o que havia de lhe acontecer. Agora ele fala onde as coisas vão acontecer, na santa cidade de Jerusalém. E também fala e fica bem explicada a questão a respeito da cruz. O versículo 19 revela isso. Esses homens, porém, pareciam cegos. Os discípulos pareciam cegos. Mateus é o único, o autor sinótico, que indica a natureza da morte de Jesus com clareza. Quando ele fala, ele emprega a palavra sauro, ou estauro, que é crucificar. Enquanto os outros usam
Apokeione, que é matar. A crucificação não era um método judaico de punição. Sua origem romana, ou bem enraizada, a questão da Fênicia, passado depois para outras nações. E Cristo deixou muito claro que seria crucificado. Essa crucificação era empregada geralmente contra escravos, estrangeiros e criminosos da pior espécie. A marcha para Jerusalém, versículo 17, 19 e 28. Destacamos a seguir 5 verdades sobre a marcha de salvação. A primeira verdade, a determinação de Jesus. A cruz não foi um acidente da vida de Jesus, mas uma agenda. Ele veio ao mundo para morrer. Não há nada de errado na crucificação. Para os discípulos parecia estar errado. Eles estavam tristes, eles estavam mais preocupados com as questões terrenas e humanas. E quando Cristo falava de coisas espirituais e que ele haveria de ser crucificado, havia tristeza neles. O sofrimento de Cristo foi amplamente prenunciado pelos profetas. Lucas 18, 31 fica muito claro. Nessa marcha para Jerusalém, nós vemos a liderança de Jesus. O versículo 32 revela a liderança de Jesus. Jesus ia adiante dos seus discípulos nessa marcha para Jerusalém. Não havia nele nenhum sinal de dúvida ou temor. Quando subimos a estrada da perseguição, do sofrimento e da morte, temos a convicção de que Jesus vai à frente. Ele nos lidera nessa jornada. Quando olhamos para esse contexto e vemos que Jesus liderava essa marcha. O sofrimento de Jesus. O versículo 18 e 19 revela. Mateus enumera vários degraus de sofrimento. Jesus, nessa marcha, revela o seu sofrimento. Jesus foi entregue, ele está falando que será entregue aos líderes religiosos. E ele revela que esses homens irão escarnecer dele, irão humilhar. Jesus foi condenado à morte pelo sinédrio. Ele vai revelando isso para os discípulos. Como aconteceria? Como seria? Ele seria cuspido. Ele seria esbofeteado. Com isso os discípulos não compreendiam, não entendiam. Jesus foi açoitado e foi crucificado. Em quarto, nós iremos ver uma posição aqui, a morte expiatória de Jesus. Jesus deixa claro não apenas o fato da sua morte, mas também o seu propósito. Jesus não morreu como um mártir, mas como um redentor. Sua vida não foi tirada. Ele voluntariamente a deu. Eu sempre falo que Jesus não morreu. Ele entregou a sua vida. Morte não tinha poder de tirar a vida dele. Jesus deu a sua vida em resgate de muitos. A palavra grega para resgate traz a ideia de libertar um escravo ou um cativo mediante o pagamento de um resgate. Nós éramos escravos, a humanidade era escrava, mas através de Cristo na cruz do Calvário, ele pagou o nosso resgate, ele nos comprou. Com sua morte, Jesus nos comprou para Deus. Pela sua morte, fomos libertos do cativeiro do pecado e recebemos a vida. E ele vai deixando muito claro, ele morreu não apenas para nos possibilitar a nossa redenção, mas para nos dar a salvação. Sua morte expiatória. Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Ele levou sobre o seu corpo o madeiro, perdoando os nossos pecados. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pela nossa iniquidade. O preço
do resgate não foi pago a Satanás, como muitos sustenta a ideia de origens, de forma nenhuma, mas foi paga ao Pai, que junto com o Filho e o Espírito Santo tomou a providência de cravar na cruz a cédula que era contra nós, nos dando o céu. Então, nós percebemos que essa marcha nos dá o céu, nos revela o céu, que é essa marcha da crucificação, a marcha da ambição. Do versículo 20 ao 25 vai revelar a ambição dos discípulos. A mãe de dois deles, por nome Salomé, ela se aproxima de Jesus e pede para Jesus dar uma posição de honra do lado dele no seu reino. Eu vou caminhar aqui. O Easby acrescenta acerca dessa questão da atitude da mãe de Tiago e de João, que havia uma ignorância. Ela não havia nela um esclarecimento, uma visão mundana. Ela achou que o reino dos céus era como o reino da terra, e um orgulho. O Easby chega a acrescentar que talvez eles tinham uma visão que o Senhor iria restaurar Israel e o reino de Israel das mãos de Roma, então já estavam visando sentar em cadeiras de honra no reino terreno. Porém, Cristo está falando de um reino espiritual, ok? O orgulho é a vestimenta mais íntima a qual vestimos primeiro e da qual nos despedimos por último. Então, percebe que havia um orgulho, e Jesus repreende os seus discípulos para que eles não tenham a mesma atitude ou a mesma postura das questões dos governos humanos. Ok, meus irmãos? Quero encaminhar para concluir com vocês a marcha da grandeza, né? Percebe que aqui eles estavam discutindo justamente essa questão de quem era maior e quem era superior. Terceiro tópico, e vamos concluir. Já vamos concluir aqui. Das trevas irrompe a luz, né? Antes de entrarmos na exposição dessa passagem, é necessário esclarecer 2 pontos, né, que são importantes. Primeiro, nós vamos ver aí, vamos entrar no assunto que o tempo se foi, né? A cura do cego de Bartimeu está registrado nos 3 evangelhos sinóticos. Mateus cita 2 cegos e não apenas um. Lucas registra que Jesus estava entrando em Jericó e não saindo de Jericó, como nos informam Mateus e Marcos. Como compreender, como entender essa questão, né? É óbvio que em Marcos e em Lucas afirmam que havia apenas um cego. Eles destacam Bartimeu, talvez por ser o cego mais conhecido, aquele que chamava mais atenção. Portanto, não há nenhuma condição ou nenhum relato que nos afirma, né, que são questões ou são assuntos diferentes. Não sabemos, contudo, porque Marcos escreveu a respeito de Bartimeu e não disse nada em relação ao outro cego. A outra posição é a contradição de fato de Lucas dizer que Jesus se aproximou de Jericó, que Jesus ia entrando em Jericó, enquanto Mateus e Marcos afirmam que Jesus ia saindo de Jericó. A questão é que no século I havia 2 Jericó. Havia a Jericó que estava em ruínas, que havia sido destruída, e havia a nova Jericó, a cidade bonita, né, construída aí por Herodes o Grande, que ficava ao sul da cidade velha. Então entra essa questão, não se chega a um denominador comum, né? Pois bem, vamos prosseguir aqui. A Bíblia fala desses 2. E saindo Jesus de Jericó, seguiu uma grande multidão. Ele está indo para Jerusalém. Eis que 2 cegos, né, assentados junto ao caminho, ouvindo que era Jesus, que passava, clamou, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão o repreendia para que eles ficassem calados. E eles, porém, clamavam com mais alta voz, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou e disse: Que queres que eu te faça? E eles disseram: Senhor, que nossos olhos sejam abertos. E Jesus, ouvindo
aquela palavra, moveu-se de compaixão, tocou-lhe os olhos e eles viram e eles passaram a seguir Jesus. Pois bem, percebe? Eles não queriam apenas a bênção, mas, sobretudo, o abençoador. Fica muito claro que eles não queriam apenas a bênção, mas também o abençoador. Eles seguiam Jesus para onde Jesus fosse. Eles estavam seguindo Jesus. Eles seguiram Jesus para Jerusalém, a cidade onde o filho de Davi chorou, onde suou gotas de sangue. Foi preso, né? Eles estavam seguindo para a crucificação. Jesus passou por Jericó e eles aproveitaram esta oportunidade. E essa seria a última oportunidade. Então, eles gritaram. A multidão que os cercava mandava eles se calarem, mas eles não se calaram. Eles gritaram mais alto. Jesus parou, tocou em seus olhos e lhe deu as vistas, né? E lhe abriu os olhos. E eles passaram a enxergar. Nós vamos ver que Mateus menciona, no relato de Mateus aqui, no capítulo de número 30, quando fala desses cegos, os dois cegos chamaram Jesus de filho de Davi, porque os judeus sabiam que o Messias seria um descendente de Davi. Isaías 9, versículos 6 e 7 fala isso. Esses cegos eram capazes de perceber que Jesus era o Messias, esperado por tanto tempo, enquanto os líderes religiosos que havia testemunhado os milagres e visto os milagres de Jesus estavam cegos acerca da identidade dele. Percebe que esses homens cegos reconheceram que ele era filho de Davi, mas os líderes religiosos não compreenderam quem Jesus era. Então, eu quero destacar aqui um ponto que me chama a atenção. Eu anotei aqui para falar com vocês, que aqui esses líderes religiosos eram mais cegos do que esses cegos aqui. Eles não enxergaram o que esses dois cegos enxergou, que era o Cristo, né? Nós vamos ver também que Mateus registrou que havia dois cegos, enquanto Marcos, só recapitulando, provavelmente trata-se do mesmo evento, porém Marcos e Lucas devem ter feito o enfoque apenas em um desses homens. Então, em relação a isso que parece contradição, fica claro que talvez Marcos e Lucas só fez enfoque em um homem e Mateus relacionou os dois homens. Se é entrando ou saindo, o fato é que Jesus curou, que Jesus abriu os olhos deles. Deus abençoe vocês, fique na paz, até a próxima aula.